Sexta-feira, na segunda semana da Quaresma. Oremos. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Mateus encontramos a parábola dos vinhateiros homicidas. Jesus conta a parábola para os chefes dos sacerdotes e para os anciãos do povo. Era como se Jesus falasse com a mais alta classe do judaísmo. Portanto, as maiores autoridades da religião. E aqui conta uma parábola que reflete bem a situação da religião em Israel. Israel sempre foi declarada pelos profetas como uma vinha que o Senhor cuidou com carinho. E todos os cuidados descritos por Jesus na confecção desta vinha refletem bem o zelo amoroso de Deus como um cultivador de uvas boas, mas arrendou a sua vinha, o seu povo. A vinha do Senhor é a casa de Israel, é o povo de Israel. Esta vinha, o seu povo, foi confiada a pessoas improbas, que, ao invés de fazerem cultivar e crescer os bens de Deus, o povo de Deus, na verdade, mataram aqueles que haveriam de colher os frutos deste plantio e quiseram ficar com a vinha para si. Quiseram dar o cano no dono da vinha. E os responsáveis pela colheita
são maltratados pelos vinhateiros, pelos responsáveis pela obra, pelos operários, os vinhateiros. Então, estes primeiros enviados pelo dono da vinha, pelo Senhor, representa bem os patriarcas, os juízes, os profetas que encontramos ao longo do Antigo Testamento. E por fim, o Filho, este é Jesus, que o Pai mandou na plenitude dos tempos, para colher os frutos do plantio que ele fez ao longo da história com o relacionamento com seu povo. O que foi feito da vinha do Senhor, o que foi feito de Israel, o que as autoridades religiosas fizeram da religião em Israel? Destruíram o sonho do dono da vinha. Inclusive, mataram o filho do dono da vinha. Puseram-no para fora da vinha. Tentaram tirar a vinha do dono, matando o próprio filho. Os sumos sacerdotes e os anciãos participam da parábola e Jesus os insere no discurso com a resposta que dão à pergunta do próprio Jesus: o que o dono da vinha vai fazer quando voltar com estes vinhateiros? Eles mesmos se entregam na sua astúcia. Então dizem que com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe darão o fruto no tempo certo. Ou seja, religião, igreja, é de Deus, colocadas em nossas mãos como vinhateiros. O que estamos fazendo de nossas comunidades, paróquias, dioceses, da estrutura eclesiástica total? O que estamos fazendo da religião? Ultimamente, religiões, igrejas têm se tornado vinha utilizada e arrasada por causa da improbidade administrativa dos seus pastores e de quem é responsável por elas. A mania do poder, do dinheiro, da aparência também chegou à religião e está chegando aos púlpitos, aos altares, até mesmo a todo o aparato técnico e administrativo das nossas igrejas. A ostentação das roupas, a fuga na própria imagem ficta, inventada, os discursos totalmente longe do espírito originário da palavra de Deus, as interpretações misturadas com ideologias dentro do discurso da pregação, todas estas manipulações improbas, altamente homicidas, porque elas geram pessoas que morrem, almas, grupos. Isso tudo está na conta da administração que vai ser conferida pelo dono da vinha. Mas Jesus recorda a saída, quando tudo parecia degringolar para um fim de prestação de contas arrasadora, de novos homicídios. Então, o Senhor vai buscar no Salmo 117, tão belamente rezado por nós aos domingos da semana do Saltério e no próprio dia de Páscoa, vai buscar a bela frase: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E esta pedra angular rejeitada é Cristo Jesus, é o Filho do dono da vinha, é o Filho de Deus. E então, isso é maravilhoso, foi feito pelo Senhor aos nossos olhos. Então Jesus sentencia: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos, conforme eles mesmos responderam. E eles sentiram que era para si. Por isso, agora muito mais confirmatoriamente ainda, exercem o papel dos vinhateiros homicidas e querem matar o filho do dono da vinha, que é Jesus, adiando a sua ação homicida por medo das multidões. As multidões amedrontam. Amedrontavam e continuam amedrontando.
porque Jesus é um profeta. As multidões hoje são usadas em praças, em avenidas, em conclamações nacionais. As multidões são manipuladas por estes profetas da desgraça, da mentira, da falsificação, para poder usá-las como escudo humano, como poderio. Em que mundo nós estamos? Parece um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola. Parece um reproduzir das páginas do Evangelho os tempos em que nós estamos vivendo. Mas isso não se refere somente ao plano político, se refere também às massas, às multidões manipuladas pelos pastores, pelos donos da vinha, pelos donos pretensiosos da vinha do Senhor. Atenção aos coordenadores das comunidades. Atenção aos padres. Fiquem atentos os pastores e pastoras do povo de Deus. Esta vinha é do Senhor. O povo é de Deus. O povo não é nem dos governantes políticos, nem dos líderes religiosos. O povo é de Deus e é Deus quem vai cuidar do seu povo com seu Filho Jesus, com um profeta verdadeiro no lugar dos profetas falsos. O povo é de Deus. Amemos o fiel povo de Deus. O Papa Francisco continua repetindo isso para corrigir estes vícios que atravessam os séculos e nos alcançam de manias, de maníacos, de poder, de influência e de usufruto e desfrutamento das pessoas. Deus nos defenda do ter, do poder e do aparecer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.